Olá pessoal, tudo jóia? Quem está falando aqui é o Matheus, fundador da marca Mari Amaral, juntamente com a dona Mari, que fundou essa marca comigo. E a gente vai estar aqui contando um pouco da nossa história, um pouco da nossa trajetória. E a dona Mari vai estar falando um pouco do passado, que fez ela chegar até aqui, um pouco da história dela, as dificuldades, as conquistas. E a gente está compartilhando isso com vocês. E é isso aí. Dona Mari, mais conhecida como a minha mãe, né? Conte para nós um pouco da sua história, como iniciou o seu contato com a moda, com a fabricação, qual foi a sua idade, seu primeiro contato? Eu comecei a entrar no mundo da moda com 18 anos, que eu fui trabalhar em uma empresa que já era de roupa feminina, e daí essa empresa começou a produzir. Nessa época foi que eu comecei a entender um pouco de costura. E como que foi a sua caminhada nessa empresa? Quanto tempo você já trabalha com moda? Então, a partir dessa época dos 18 anos eu não parei, né, até hoje. Então, assim, tem muitos anos. Eu até parei um período de 2 anos, quando eu resolvi não mexer mais com isso, já estava cansada. Foi uma experiência que eu fui fazer fora, totalmente numa área que não tem nada a ver com confecção, mas o meu caminho era esse e eu retornei novamente para a moda em 2018. A senhora sempre sonhou em ter uma marca e sempre trabalhar com moda, ou foi por necessidade e você no caminho se apaixonou? Então, quando eu era criança, eu sentava no quintal da casa da minha tia que eu morava e ficava olhando os rótulos de embalagem e via o nome das pessoas ali. E eu sonhava em ter meu nome em alguma coisa, mas assim, não imaginava que seria no ramo da moda, né? Quando começou a trabalhar com moda, se apaixonou pela moda logo quando foi trabalhar, ou foi na sua caminhada que você foi se apaixonando pela moda? Foi na minha caminhada. Eu nunca imaginei, e assim, a necessidade que eu tinha de criar os meus filhos e ter uma renda familiar me jogou mesmo, assim, e não tinha outro meio que eu conseguia fazer outra coisa que não fosse no ramo da moda. Conta pra gente, para os nossos clientes, para os nossos amigos que estão assistindo esse vídeo, quais foram as dificuldades ou as dificuldades que você encontra até aqui nessa caminhada trabalhando com moda? Nossa, as dificuldades são grandes, né? Produzir e vender duas coisas bem complicadas, assim, bem separadas uma da outra. Mas assim, a dificuldade maior mesmo que eu tive foi em vender. Porque além de produzir, tinha que sair para as feiras e aí na época que eu comecei não era internet, era presencial mesmo. Então assim, foi a maior dificuldade, foi vender. Nessa volta, como que foi a sua trajetória nessa volta? E qual que foi o motivo que levou a senhora a voltar a trabalhar com a moda depois dessa experiência em outra área? O motivo que me levou a voltar era o meu sustento mesmo, né? Era o sustento familiar e é o que eu sabia fazer. Então eu voltei escolhi uma coisa básica que todo mundo usa bastante, né? Mas vou voltar a fazer só calças e sair vendendo de porta em porta, em órgãos públicos, em secretarias, em algumas feirinhas desses órgãos públicos, em feira de rua, como Feira da Lua. E foi assim que eu comecei. Nessa época, a senhora lembra quando foi? O ano exatamente? Foi em 2018. Exatamente a partir de julho de 2018, onde tinha encerrado o meu contrato, eu voltei para confecção. Exatamente em julho de 2018. Trabalhou sozinha, né? Conta um pouco mais a respeito dessa experiência de estar 2 anos trabalhando sozinha e como iniciou 2020. Nessa época eu comecei sozinha e eu tinha criado até uma marca chamada La Roupe. Só que ela não foi, né? Aí eu fiquei usando La Roupe e trabalhando nas feiras. Eu comprava o tecido em Campinas,
cortava, levava para facção, buscava, fazia o acabamento final, colocava na sacolinha e saía de porta em porta na Secretaria de Educação do Estado, na Municipal, no Paço Municipal, em vários locais, que um ia indicando o outro e aí eu acabava que eu ia atrás dos clientes. Saía batendo de porta em porta, vendendo fiado para receber um pagamento e fazia esse percurso quase todos os dias, batendo de porta em porta. Qual que foi o dia mais marcante? Tem algum momento que você marca durante esses 2 anos sozinha, que você viu que estava na direção, no caminho certo, um momento que marcou? Aí um dia que marcou. Ou alguma cliente com algum feedback? Cliente tem vários. Tem uma cliente que assim, ela é extremamente especial para mim e eu dei até o nome de uma calça, o nome dela, e ela fala assim, eu amo suas peças, eu tenho 12 calças desse mesmo modelo. E através dela eu vendia para muita gente, porque ela tinha um astral assim, que ela chegava e todos que estavam por perto acabavam consumindo por conta da satisfação que ela tinha. E nesses 2 anos, teve um pico de vendas que você falou assim, cara, é inacreditável, isso é Deus na minha vida. Desse 2020 lá? Não, de 2018 a 2020. Sim, teve uma época muito boa. Eu me lembro que eu tinha um dinheirinho guardado em casa no guarda-roupa e o meu filho abriu o guarda-roupa e falou assim, mãe, a senhora tá com esse tanto de dinheiro dentro de casa. Então assim, eu nem tinha conta bancária para poder depositar, né? E eu guardava o dinheiro em casa para pagar meus compromissos e tal. Você lembra quanto que a senhora vendia em média por mês? Antes da pandemia, eu já estava vendendo uma média de 12 mil por mês. E assim, bem sofrida, muita chuva, era bem puxado, montar a banca, desmontar a banca, pegar a bolsa pesada, pôr no carro, chegar em casa 11 horas da noite. Aí o domingo estava morta, porque não era fácil, mas não foi muito tempo, porque veio a pandemia e aí as feiras foram suspensas, né? Certo, então em 2020 a gente funda, a gente entra em parceria juntos, né, e funda a Mari Amaral. Todos nós sabemos o que ocorreu em 2020, a pandemia, e como a história que a minha mãe relatou, a forma com que ela vendia não poderia ser mais dessa forma devido à pandemia, onde as feiras foram fechadas, tudo fechado, todo mundo sabe desse momento triste que passamos. E nisso você ficou sem fonte de renda, né? Uhum. E eu era sócio de uma loja de multimarcas, já tinha uma experiência com e-commerce, com vendas online, e minha mãe sempre me chamou, desde 2018, ela me chamava para trabalhar junto com ela, e eu sempre meio que resistente a isso. E aí veio 2020, pandemia, aprendi sobre vendas online, e-commerce, site, e aí decidi então ajudá-la. O início era uma ajuda para que ela pudesse ter uma fonte de renda ali nesse período que a única opção de vendas era online, né? Já que a gente não podia ter contato com os outros. E aí surge a Mari Amaral, em 2020. Exatamente. E de lá para cá, a gente vem trabalhando arduamente, né? Nosso primeiro ano de loja aberta, né, online, era vendas apenas no WhatsApp. E a gente ficou praticamente 1 ano vendendo apenas pelo WhatsApp. Aí meio que na história ela fala que em 2018 a 2020 ela fazia todo o processo, né? Comprava tecido, fabricava, passava, cortava, todo o processo, vendia, cuidava do financeiro, ou seja, ela fazia tudo sozinha. E em 2020 chega, eu junto com ela divido as funções. Ela fica pela parte da produção, concentra pela parte da produção, eu assumo a parte das vendas juntamente com o financeiro, aliviando um pouco essa carga que ela tinha e focando no dom que Deus deu a ela da moda, da produção, e isso ela domina. Então meio que a gente dividiu as funções e trabalhamos vendendo pelo WhatsApp
E aí a gente começou na garagem de casa, né? A gente montou, improvisou um local lá e a gente ficou 1 ano e meio praticamente trabalhando de casa. E aí a gente dividiu as funções, ela na parte de produção, eu na parte de vendas e financeira. E aprendi a comprar tecido, ela me ensinando, né? As primeiras idas em Campinas, ela me explicando tecido, o que era qual que a gente mais usava. O tecido que poderia fazer uma calça era diferente de um tecido que pode fazer uma blusa. Então, todo o conhecimento que eu tive e tenho de tecido, eu aprendi com ela. E hoje, tendo mais acesso às informações, eu consigo buscar mais. Mas quem me deu a base inicial foi ela, né? Conta aí um pouco a respeito de como eram as compras. Nós íamos em Campinas comprar tecido, o Matheus olhava o tecido, nossa mãe, é esse aqui que bom! Eu disse, não, mas esse aqui não serve para nós, ficava todo empolgado. Mas foi muito bom, porque foi em curto período, ele me surpreendeu. Demais, porque eu nem imaginava nunca na minha cabeça que ele iria partir para esse lado e ser tão bom no que ele faz. E ele sabe, assim, hoje ele nem me consulta mais, vai lá e compra os tecidos, só eu vejo chegar. Então, assim, uma coisa ou outra que ele me consulta, ele é totalmente independente já em relação a isso. Então, a nossa trajetória começou na garagem de casa. Às vezes eu estou na loja e aparece uma cliente que fala assim, eu comecei a comprar de vocês lá na sua casa, eu lembro de você me atendendo à noite, lá na garagem da sua casa. Então, assim, isso me dá uma alegria muito grande em saber que tem pessoas que são fiéis até hoje, de quando a gente começou. Recentemente eu encontrei com uma lá que ela, assim, ela vibra, ela tem uma gratidão que a gente vê que é nítida, que é verdadeira, o tanto que a gente cresceu, pelo tanto que a gente desenvolveu a marca e tudo. Assim, é satisfatório a gente ver no olhar dela a gratidão por isso. Eu agradeço a todas elas que confiaram no início, começou com a gente lá no comecinho de tudo e permanece até hoje. Qual que é a sensação que a senhora tem ao olhar para o início de tudo, ver onde nós estamos hoje, vestindo milhares de mulheres tendo acesso às roupas que passam pelas mãos da senhora? Qual que é a sensação? Eu tenho uma sensação de gratidão, de dever cumprido, sabe? Ver as pessoas se vestindo decente. E uma outra coisa que eu tenho muita gratidão são pelas minhas facções. Eu vejo mulheres, homens se desdobrando atrás de uma máquina para produzir. E vejo também a gratidão que muitas delas têm por estar conseguindo algo melhorar a vida delas, é uma troca de um carro, é financiando uma casa, é tirando uma habilitação, é uma saúde que precisava fazer um tratamento e não conseguia. É uma coisa que eu não consigo nem expressar, porque eu tenho muitas delas que compartilham comigo a gratidão que elas têm de trabalhar com a gente, de trabalhar com pessoas que pagam um valor justo pelo trabalho delas. Então isso para mim não tem preço, é a maior gratidão que eu tenho. E hoje a gente está em um espaço com mais de 700 metros quadrados e provavelmente a gente já estará mudando desse local ou ampliando, porque já não comporta. Temos mais de 70 mil clientes ao longo desses anos comprando conosco. E a nossa caminhada tem sido bênção, graças a Deus e graças a nossas clientes, a vocês, Mari Lovers, que acompanham a nossa trajetória desde a época da minha mãe sozinha, onde ela vendia nos órgãos públicos, nas feiras, e aquela galera que chegou através do online em 2020, né, onde a gente deu o start da Mari Amaral. Então é uma satisfação, é um prazer ter vocês como nossas clientes e fazer parte da nossa história, da história da minha mãe, que é uma história de uma mulher que eu admiro muito, uma mulher que entrou no mundo da moda para sustento, sustentou meu irmão, sustentou a mim, e eu tenho a satisfação de ter uma marca que é sucesso, graças a ela, graças aos ensinos que ela me passou. Então,
É uma satisfação, é uma honra de ter a minha mãe ao meu lado na empresa e ver o resultado das mãos dela. As roupas que a gente vende nasce e passa pelas mãos dessa mulher. Uma mulher que é atenta aos detalhes, uma mulher que preza pela qualidade e é inconformada com as questões de qualidade, com as peças que a gente desenvolve. Ela sempre quer mais qualidade para entregar com excelência. Então, a minha mãe é uma admiração para mim, é uma mulher que fez eu me tornar quem eu sou, um empresário hoje, juntamente com ela. E eu só tenho uma gratidão a ela por isso e pelas clientes que estão conosco nessa caminhada e aquelas que estão chegando agora, conhecendo um pouco da nossa história, da nossa trajetória, os caminhos desafiadores que nós passamos e que nós já enfrentamos e sabemos que iremos enfrentar, mas o nosso foco, o nosso objetivo é vestir as mulheres de um modo elegante, confortável no dia a dia, trazer um produto com excelência, um produto com custo-benefício para que todas as mulheres tenham acesso a esse produto. O nosso muito obrigado a essas clientes que estão conosco há 4 anos. A Mari Amaral fez 4 anos agora no mês de abril e esse é um episódio onde a gente conta um pouco da nossa trajetória e é uma satisfação ter vocês conosco.